Matemática com Adriana. Dicas de alfabetização matemática, parte 3. Pessoal, eu já falei nos outros vídeos a respeito do agrupamento, ou seja, induzir a criança a agrupar elementos e distingui-los. Vocês podem olhar nas aulas anteriores, nos meus vídeos anteriores, que vocês vão ver essa aula. Depois eu falei bastante sobre a comparação, ou seja, a comparação dos elementos, a formação em grupos e a comparação também da quantidade, do muito, do pouco, de onde tem mais, de onde tem menos. Através do agrupamento e da comparação, a criança ela já começa a distinguir a importância do que tem mais, do que tem menos, e também trabalhando junto com a lateralidade, com a coordenação psicomotora, visomotora e motora, pinça e movimentos grossos também. Agora, nessa dica dessa aula da parte 3, eu quero falar sobre a representação simbólica dos números. Ou seja, o aluno, a criança, na fase da alfabetização matemática, ela tem que perceber o que os símbolos representam para a nossa vida diária. Por exemplo, ao sair na rua, a criança ela se depara com várias placas. Aquela criança que sai de carro com o pai ou com a mãe já pode começar a familiarizar que aquele símbolo ele tem um significado. Então aqui o papai não pode parar o carro, né? Ele não pode ficar estacionado aqui. Aqui é uma placa de pare. Logo a criança ela começa a familiarizar essas formas aqui, ó. O octógono é a placa de pare. Tanto é que se a placa tiver escrito para um lado, nós que somos motoristas, nós percebemos que é uma placa de pare pelo formato dessa placa. O que quer dizer esse 80, né? É o 8 grandão com 0. Significa que aqui, olha, o carro não pode passar de 80. Então, são símbolos que representam algo. Assim como os números, eles vão representar alguma coisa também. Então, é importante fazer isso diariamente, não é? Por exemplo, assim, falar para a criança sobre o time de futebol. A família torce para um determinado time. Qual é o símbolo desse time? O time X tem o símbolo X. O time Y, ele tem o símbolo Y. Então, são símbolos que representam um objeto, uma ideia ou uma atividade. E nesse contexto diário, a criança, né, a alfabetização matemática, ela começa a ser representada por unidades. Eu vou classificar os meus objetos com unidades, que é a introdução matemática, ela é feita por unidades. Por isso que a gente sempre começa com a mãozinha, né, 5 dedos, o número 5, a quantidade 5. Ela é mais fácil, porque até então a criança, ela tem o movimento das mãos, ela abre as mãos. Então, por isso que na iniciação da alfabetização matemática, é sempre importante começar pelo número 5, por ser mais fácil para a criança. Aí aqui, ó, nós já estamos vindo com o numeral. Número 1. Um caderno, número 1. Né? Uma borracha, número 1. E assim começa a familiarizar as quantidades com a criança. Aqui, nesse vídeo, eu mostrei para vocês os números de 1 a 9. Para poder introduzir o 0, já é uma outra situação, tá? Porque os números, eles têm que
relacionar a algo. E o 0, ele relaciona a alguma coisa que não tem. Então, eu vou fazer uma videoaula referente ao número 0. Eu tenho dinâmicas para poder apresentar a introdução que são assim bem atrativas, que são assim bem legais mesmo. Através dessas dicas, você que está assistindo o vídeo, se a criança já está em sala de aula, se ele é o seu aluno, após introduzir quantidade e relacionar o número, que é o símbolo que vai representar aquela quantidade, então você já pode passar para o passo da escrita, porque com certeza a criança também já está fazendo a familiarização das letras do alfabeto com o papel. Ela já está relacionando símbolos. Então, é importante, olha, aqui tem a setinha, né? Eu vou começar o número daqui, vim para cá, para poder aprender essa escrita certinha. Pessoal, aqui, até esse 7 tem uma seta aqui. Didaticamente, o 7 ele não é cortado. Esse livro trouxe, mas o 7 ele é um símbolo simples. Ele não tem esse recorte, tá? O 7 ele é assim, mas aí a criança ela é muito visual. Você pode explicar, olha, pode aparecer assim, né, em alguns livros, algumas situações, ou assim também. Já explica para poder ficar familiarizado. Isso nós estamos falando de caligrafia, de escrita, de representar o número. Vocês já podem fazer a escrita por extenso. Aqui está com letras de forma, porque quando nós estamos introduzindo os números, a criança ainda não é alfabetizada, ela está conhecendo também as letras. E aí, depois da alfabetização, que ela começa a reconhecer todas as letras, aí que passa para a caligrafia cursiva, ou seja, é a letra que vem toda, entre aspas, né, emendada. Então, fez essa relação da quantidade com os números, começa a aprender os números e logo já vai passando também para a escrita. Tá? Então, é a interdisciplinaridade, sempre português e matemática. Aqui eu tenho o exemplo do número 7, olha, ele não é digitado, ele na máquina, ele não é cortado, tá? Mas aí a gente já faz essa introdução para o aluno não ficar sem essa informação. Pessoal, e agora eu vou deixar a dica de uma atividade a ser feita. Uma correspondência numérica muito popular é o dominó. O dominó, olha, eu tenho que relacionar sempre a mesma quantidade. E aqui, nesse caso também, eu estou relacionando as cores, não é? A quantidade 6 é a cor vermelha. Eu confecciono alguns dominós com EVA. Inclusive, no meu canal, tem vídeos sobre um material que eu fiz usando cápsulas de café. Eu reciclo a cápsula de café e fica um material bem atrativo. Aí ele eu também coloquei a correspondência de números, não é? Tem lá a quantidade e aí eles têm que ligar ao número. Fiz também um em EVA, também fiz em alto relevo. Tem esse vídeo no meu canal, vocês podem dar uma pesquisadinha, tá na parte de matemática, educação especial. Porque a criança, ela tem que se envolver muito com a quantidade para poder ter essa habilidade consolidada, para nunca mais errar. Tá? Então, aqui é uma pequena dica que eu estou deixando, mas vocês podem se inscrever no meu canal, que lá tem muito mais dicas. Por hoje, é só, que eu já estou com o meu tempo aqui contado e meu celular não comporta muito tempo de gravação.
Então, eu espero que vocês gostem da minha dica. Alfabetizar é uma coisa muito difícil, principalmente na educação especial. Na educação especial, nós temos que fixar muito, por isso que eu tenho esses vários tipos de materiais concretos para poder fixar mesmo o conteúdo. E no caso da educação especial, a gente tem que estar sempre retornando, sempre voltando, sempre falando do mesmo assunto, e tem que conhecer muito também o social da criança e a parte clínica também da criança, né? Para saber até onde você pode ir, até que quantidade você pode ir. Tem crianças que nós podemos ir até a quantidade 20, tem crianças que não dá para passar do 10. Eles começam a fazer as coisas apenas automaticamente, eles não têm aquela questão intelectual que ela realmente assimila. Agora, para vocês que são professores, pais, educadores, responsáveis do ensino regular, esses 3 vídeos que eu fiz até então já consolida a alfabetização matemática. A criança ela já consegue representar a quantidade com um número, ou seja, com um símbolo. Tá? Espero que vocês se inscrevam no meu canal e aguardem as próximas dicas. Muito obrigada!